Querido povo de Deus, nós estamos iniciando mais uma sequência de formação. Nós estamos tratando das questões éticas, as questões que atravessam as relações a dois, as questões que tratam de nossa relação com o mundo, de nossas ações e reações, as demandas que surgem interna ou externamente. Nós estamos falando das expressões no trato com as coisas, com a natureza, com as pessoas, que podem variar essas expressões, sabendo que existem limites por sermos humanos e, portanto, limitados. Então, na sequência número 11 desse livro, Uma Questão Ética, 8 a 16, está escrito assim: conflituosas são de per si as relações a dois. Existe em cada pessoa algo que encanta e desencanta, algo que atrai e algo que repulsa. Existe em cada pessoa algo a que damos o nome de perfeita adesão e, ao mesmo tempo, algo que não aceitamos existir, em que mais queremos bem. Porque se nós nos relacionamos com seres limitados, como nós, na verdade, o somos, significa que está, pelo menos, embutida a possibilidade de haver erros, quedas, atos marcados pela imperfeição que é própria a todo ser que pensa, quer, deseja, busca, encontra, desencontra. E eu tenho dito, o que agora vou repetir, nem sempre o que se tem encontrado corresponde exatamente ao que se tenha procurado. Ou para além ou para quem há de se encontrar algo que, afinal de contas, resulta em que torna o objeto do desejo outra vez a faltar. Isso quer dizer que depois de teres conseguido, há um resto que fica, e esse resto responde pelo reinício da busca que há de ser constante enquanto estiveres vivo. E como nos relacionamos com pessoas que imperfeitas são, como nós o somos também, conflitos existem. Porque existem coisas que nos outros nos encantam e que em nós encantam também. Como há coisas que nos desencantam, causam desencontros, tanto do lado de lá para cá, como do lado de cá para lá também. Assim tem sido. E aí? Viver significa também dirimir conflitos. Dirimir conflitos. Administrar ciúmes. Estar pronto para saber o que fazer quando o inesperado vier a acontecer. Tornar-se precavido, mas não armado, contra toda e qualquer eventualidade. É preciso saber viver. Como alguém já disse, é preciso saber viver. Outros já disseram, navegar é preciso, viver não é preciso. E aí, o que fazer?
há algo em nós que não aceitamos, porque por vezes nos percebemos querendo o que intimamente não desejamos. Ou o contrário, também outras vezes estamos desejando o que intimamente não estávamos querendo. E aí? Essa insatisfação, essa descentração consigo é matriz de elementos que influem nas relações. Há em algumas pessoas uma tendência a querer de lá o que não se consiga consigo mesmo do lado de cá. Há pessoas que são bem mais exigentes consigo do que com outros. E há outras que são ao contrário. São quase tiranas em exigências para algumas coisas. E para outras, elas deixam passar. Não por seu próprio querer, mas porque reagem dessa maneira a esta ou aquela motivação. E do que se traga consigo como registro, as reações serão diferentes e delas estão a depender. Isso não nos deixa sempre contentes. Gera isso negativamente, por vezes, uma certa emoção que não se diminui o que alguém, na totalidade, possa significar. Às vezes conseguimos conviver com elementos que não nos deixam de todos contentes. Há pessoas que conseguem conviver com certas contradições que no trato com os outros ela mesma apresenta. E também de lá para cá. O lado de lá tem também um olhar sobre nós que pode variar da forma como nós conseguimos enxergar. É assim, minha gente. Nem sempre o outro terá de corresponder à expectativa que sobre esse outro tu possas ter. O inverso também é verdade. Estou te falando dessa maneira porque convém pensar sempre observando os dois lados. Porque nem sempre o que tu esperas do outro é o que tens encontrado, e vice-versa. Poderá ser além. Você é mais que pensei, é mais que esperava. Alguém canta assim, sou feliz agora. Outros já cantam de forma diferente. Navegar é preciso, viver não é preciso. Toda percepção depende do lugar a partir do qual esteja-se a enxergar. O que tu enxergas depende do teu olhar. Isso também traz consigo algo que se sente como ausente ou excessivamente presente. Há certas presenças que são sufocantes. Há certas ausências que, por seu excesso, apavora, ao menos de vez em quando. E somente para dizer, a partir do tema de hoje, que conflituosas são a relação do sujeito nas relações intersubjetivas, uns com os outros.
E nesse tempo em que estamos vivendo, há pessoas que não estão, ao menos em paz consigo, quando a sós, por alguns momentos. Elas precisam ouvir barulhos, ruídos, precisam preencher, são tomadas de uma tal ansiedade, elas têm um sentimento de que algo esteja se aproximando sobre o qual ela não tenha controle e não saiba exatamente de que se trate. Há pessoas que sentem tais coisas nos tempos presentes. São conflitos que o sujeito apresenta até consigo próprio. E imagina com alguém de quem esteja distante ou próximo. É assim, minha gente. E não é por coisas sempre pensadas, programadas. Algumas delas acontecem por elementos até desconhecidos. Elementos desconhecidos por quem os traga consigo. Eu não sei por que, alguém poderá dizer, eu sinto em mim uma insegurança, eu sinto em mim um início de um certo medo, de uma certa ansiedade, e eu não sei nem por quê, nem o que fazer. Alguém já disse que são as novas doenças da modernidade. Até com crianças, minha gente. Até com criança. A criancinha diz que está com medo de ir para a escola. Medo de quê? Aconteceu o quê? Não. Pode até criar algo assim. Aconteceu isso, mas é algo difuso. Como certos sentimentos de angústia, de solidão, são difusas. As reações variam. Há pessoas que se mantêm excluídas, mantêm afastadas. Há outras que vão às compras, compram para preencher essa falta. Há pessoas que entram em conflito consigo ou com quem esteja ao seu lado. Estamos falando a partir de exemplos que enxergamos, dos quais também participamos, ou por sentir, ou por ouvir relatos. Assim tem sido, minha gente. E isso demanda também certa ética. Há pessoas que, para não falar de si, elas especializam-se em falar dos outros. Enquanto ocupam-se dos outros, não se ocupam de si. Imagino que é viver assim. E também entender. Minha gente, de tua parte, convém entender. Porque se passa com o que tu vês daqui olhando para lá, também pode ser que nem te vejas se te olhasse de lá para cá. Se tu pudesses te aperceber, percebendo, como seria se usasses dos mesmos critérios que tu usas para os outros, se usasse para ti mesmo, como seria? Tanto pelo excesso, como pela falta. Já disse no começo, há pessoas que são bem exigentes consigo mesmas. E para os outros são mais relaxadas. O contrário também existe. Existe também. Relaxadas consigo, muito exigentes com outros. Qualquer que seja o estágio em que venhas a chegar, nunca será suficiente dizer: aqui basta, mais do que isso pode estragar.
Pode ser numa certa área até. Mas em outra área, algo continuará a demandar. Se isso acontecer, algo estará errado. Algo estará errado. Porque a vida continua. As relações, quaisquer que sejam a natureza da relação, quaisquer que sejam as situações, deixam sempre algo ainda a se fazer. Um estágio de perfeita satisfação em tudo, só se anestesiado. Pelo menos, é preciso continuar a haver um desejo para que se possa dizer basta. Porque se esse desejo for suspenso, reiniciará a busca para obturar esta falta. Conflituosas serão sempre as relações a dois. A relação a dois há de ser baseada no poder, no pressuposto de que se pode confiar para burilar. Pelo menos confiar em si mesmo e sentir que não se pode parar. Que há uma necessidade de aprimoramento, de se perceber vivendo um momento, e que a partir dele, outro momento virá como sequência ou inconsequência de como um momento de então administrado estiver sendo, a fim de que melhor seja o que depois acontecerá. Confiar para burilar significa dispor-se a aparar as arestas. Trata-se de trabalhar certos excessos e fazer acontecer o que potencialmente exista ainda tolhido, por razões que nem se possa suficientemente avaliar. Porque há certas pessoas que no momento de falar, falha. E no momento de guardar, ela não mantém. Porque há pessoas que constroem e depois rapidamente desconstroem. Porque há algo que escapa, foge ao que se queira privar. E a sequência disso é um redobrado desejo de refazer-se ou uma culpabilidade que diversos destinos poderá dar. É assim que tem se passado. Algumas vezes alguém se sente tolhido, excessivamente cobrado, e o sinal de excessiva cobrança é angústia, quer venha de lá, que é do sujeito para consigo. Excessiva cobrança gera angústia, excessiva presença igualmente, e por isso é preciso saber que algumas arestas precisam ser buriladas, podadas. Certos acontecimentos precisam não deixar demasiadamente marcas. E para isso é preciso
ter sabedoria para administrá-los. Do contrário, haver-se-á de ficar preso a algum momento passado. Ou então, sofrendo uma expectação do que sempre virá, abandonando o momento presente, que é um presente, mas sofrendo por não saber exatamente o que em seguida acontecerá. E aí? E aí? Fazer o quê? Fazer o quê? Estou falando de certas variáveis conflituosas que surgem entre pessoas ou delas para consigo. E se elas não estiverem suficientemente resolvidas, pelo menos a nível suportável, ficará difícil um convívio saudável com tais pessoas. Um conflito haverá de se instalar, potencialmente, e é somente surgir a ocasião e ele eclodirá. Porque os elementos todos estarão postos, e às vezes impostos, por certas matrizes. Matrizes podem ser situações, pessoas, circunstâncias que impõem limite ou limites. E dentro daquele espaço concedido ou conquistado, há de se mover, como um rio que, para ser rio, precisa fluir entre duas margens. Confiar para burilar significa dar uma oportunidade para que o verdadeiro na relação entre semelhantes possa aflorar e, a partir dali, naturalmente, possa ser possível responder ao se perguntar: quem sou eu para ti? Quem tu és para mim? E da forma como estamos, aonde chegaremos? Ou por que até aqui chegamos? Avalia a tua vida. Avalia a tua vida. Podes também pensar nesse momento um acontecimento que tenha sido positivo. Alguém tem dificuldade logo em encontrar. Mas se disser algum acontecimento que tenha sido negativo, doloroso, sofrido, há pessoas que facilmente chegam a encontrar. E por que assim tem sido? Porque tais coisas têm acontecido. Porque viver tem sido, por vezes, difícil. Viver tem sido difícil. Se suficientemente não trabalhada esta permanente tensão a que responde entre seres humanos por certo mal-estar e inquietação, como encontrar saída? Se a permanência do conflito é apelo constante à superação do que nega a razão maior de ser, de ter até ali vivido. Certo mal-estar, inquietação, tem quais elementos, quais variáveis para existirem? Porque o surgimento de um sintoma nem sempre é unicamente por um fator determinado. O sintoma tem múltiplas determinações e algumas indeterminações também. Por que há certas pessoas que estão em constante estado de inquietação? Exemplo. Porque há outras que estão assim, o mundo pode desabar, e elas... E não são lerdas, não são doidas, não são nada. Elas apenas reagem.
certamente, alguns elementos contribuíram para que se chegaste a esse estágio, a tal expressão. E isso também leva a influenciar no que interage, Há pessoas que reagem a isso, vendo de outras, algumas que dizem, acorda para Jesus. Há outras que dizem, não tanto, fulano, nem não tanto, devagar. Percebe-se, minha gente, percebe-se. Relações conflituosas, pessoas que se querem muito bem, mas não conseguem umas com as outras conviver. Alguém, um cantor bem famoso aqui, dizia, os brutos também amam, embora, mesmo amando-se, não possam conviver. Se separados, sentem-se isolados. Se juntos, em conflito permanente. Tem se mantido. E isso gera conflito, tanto de aproximação quanto conflito de afastamento. Aproximação é afastamento. Pessoas que sentem que deveriam estar afastadas do que se mantêm, apesar disso, próximas, ligadas. E o contrário também existe. E aí? Um conflito. Aproximação, afastamento. Está aqui desejando estar lá. E estando lá, deseja estar aqui. Assim. E ter que ir querendo ficar. E ter e querendo ficar, tendo que ir. Se a permanência do conflito tornar-se apelo constante à superação, o que fazer? Duas saídas: ou superá-lo, ou manter tal conflito vivo. E até pessoas que criam situações de conflito, achando que quando está muito parado, acaba sendo desinteressante. E cria-se um conflito para que ela depois faça o que acredita que resolverá. Mas quando se erra a dosagem ou o alvo, destino diverso, quem assim proceda poderá encontrar. Alguém, por exemplo, diz, eu me demito, esperando que a outra parte diga, por favor, fica, vamos conversar. Esperando, e a outra parte diz, aceito, passo no departamento pessoal. Puxa vida, não esperava. Ou então, vou sair, e a outra parte diz, aceito, vamos acabar. É sua vontade. Você quis. Embora essa parte de cá já estivesse a desejar. Ou escuta de lá, embora já se esperasse que iria acontecer. E tenha se criado uma situação que tenha tornado isso possível. E aí, minha gente, há certos jogos de sedução assim, de chantagem, de fazer pressão,
que são expressões também de uma vontade, de um desejo de que venha a acontecer. Só que nem sempre isso dá bom resultado, porque o imprevisível é a variável possível do planejado. O imprevisível é a variável possível do planejado. O imprevisível também ali pode acontecer. Então, minha gente, vá devagar com o andor que o santo é de barro. Como disse o velho Chico Buarque de Holanda, e qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água. Por onde começar a entender a origem do que nos faz padecer? Primeiramente, a origem do que nos faz padecer é porque somos limitados. E se somos limitados, não somos completos, a dor é um dado inerente a essa própria realidade. A incompletude é um derivado. A sensação de não ter encontrado, outro derivado. O não ter saído conforme se tenha buscado, outro derivado. E disso resulta a dor. E até a própria fisiologia, biologia, até questão física, de quem ao longo do tempo não tenha se cuidado, em determinado momento começam a sentir dores como consequências do que não tenha sido cuidado. Nós sofremos por nossa própria incompletude. Porque somos falhos e vulneráveis. Somos limitados e somos humanos. Por que somos humanos? E somos humanos até porque somos falhos. Se não fôssemos falhos, não sentíssemos na pele, não haveria nem espaço para a compaixão. Não é chamar o outro de coitadinho, mas de ter sentido como o outro sente e por isso compreender melhor aquele momento. Embora possa ou não levar isto em consideração. Mas o elemento torna-se possível. A insensibilidade não tornaria possível a sentir, a ter empatia, a sentir com o outro, simpatia. Pathos quer dizer dor no grego. Simpatia é sentir com, sentir a dor com, a dor junto a. Simpatia, sim com, pathos dor. Como a palavra patologia é a descrição, o estudo, uma fala a respeito da dor. Os radicais gregos. Pathos e logos. O que nos faz padecer? De onde ocorrem? Dentro ou fora de nós estão? Ou da relação entre nós e outros, ou nós conosco mesmos. Mas, em razão da incompletude. Por que então? É preciso antes saber. Há certas coisas que nos chegam de surpresa e enche a alma qual represa, e se bem não estivermos preparados, poderemos ser levados a não se saber os próximos passos a serem dados. É preciso contar sempre que uma outra possibilidade haverá para que tu tenhas desejado, planejado, buscado, que nem sempre a realidade,
Algumas vezes apenas a realidade poderá ser da forma como tu tenhas, na melhor das intenções, desejado. Mesmo planejado, mesmo calculado, o imprevisível é possível. É possível. Nós vamos fazer uma pausa nesse momento para que a gente possa pensar por um tempo, digerir em algum momento, agora ou depois, a partir das impressões, do que estivermos agora tratando. Dou-te também uma sugestão, mantenha um caderninho, uma anotação, ou o celular mesmo, para escrever no bloco de notas algumas coisas que te surgirem, alguns pensamentos, algumas coisas a serem pensadas posteriormente, amadurecer, localizando tais coisas a partir do que esteja vivendo, o que te esteja acontecendo, sabe? Para não se ficar só no ouvir e depois não ter o que fazer. Certo? Até daqui a pouco a gente se vê e em té.
nós estamos voltando às nossas questões éticas. Espero estar sendo facilmente compreendido. Meu desejo, não falar apenas de uma forma assim, como tem sido, uma forma assim linear. Isso é assim, isso é assim, façam assim, sejam assim. Há pessoas que tomam essa direção. Nada contra a quem gosta, a quem eu prefiro apresentar algumas questões sobre as quais quem escute possa pensar, repensar sobre si mesmo. Algumas coisas que têm resultado naquilo em que a pessoa esteja sendo. Há uma música cantada por Milton Nascimento que diz: por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Vou descobrir o que me faz feliz, eu, caçador de mim. Vou descobrir o que me faz feliz. E ao descobrir o que me faz feliz, eu posso também falar ou encontrar o que possa não me fazer feliz, o que possa me deixar infeliz. Ao menos possa, se já não tenha deixado. Há certas coisas que nos inquietam o coração, há outras que nos acalmam e há outras que nos lançam um ponto de interrogação. Sabe? Nunca tinha pensado nisso antes, será? Sabe? Interessante perceber a coisa por esse ângulo. Não. Mas é exatamente isso que estava pensando. Ou não me sinto bem ouvindo tais coisas. As reações são diferentes. A partir de elementos, coisas. Quando a tua alma estiver preparada para empreender uma tarefa, iniciar uma jornada, é preciso também que esteja devidamente avisada de que mudanças poderão acontecer e de que, mesmo na melhor das intenções, nem tudo poderá se dar da forma como se poderia até prever. Já falei sobre isso. O inesperado do programado. Por isso, de todo o empecilho, esteja a tua alma desvencilhada, para não acontecer que tu te percas ao longo da jornada. Através de desvios, concessões, mudar rumo, direção. Outros elementos que ainda hás de considerar. Existem algumas coisas que em ti há muito deveriam ter sido superadas. E por não terem sido, teimam em voltar. Como o dizer popular, semelhante a almas penadas. Semelhante a almas penadas. Se não tiveres superado certos elementos, eles poderão te trazer dificuldades posteriormente. Porque essa insuficiência gera sofrimento. Essa insuficiência gera sofrimento. Há coisas que há muito tempo em ti deveriam ter sido resolvidas e por não terem sido voltam, vez por outra, atualizadas, perturbando os acontecimentos do real a ser vivido. Também há coisas deixadas em aberto que fazem tua alma sentir-se como a descoberto e por isso à procura de um sentido. Eu te dou um exemplo.
Pessoas que ficam sem saber como reagir a certos fatos do momento presente, porque elas trazem marcas. E essas marcas, elas revestem ou tornam-se referenciais, revestem a realidade como se apresenta, ou tornam-se referenciais, essas marcas tornam-se referenciais para a análise do momento presente. Pessoas que nunca tenham trabalhado, nunca, sabe, tenham tudo recebido assim, mão beijada, elas percebem e analisam, avaliam ou reagem aos fatos de uma forma diferente das pessoas que tenham batalhado, na vida para ganhar o seu sustento. São elementos constitutivos que se tornaram parte da constituição do sujeito. Certas expectativas que tenham tido a respeito de ti, onde te colocaram no núcleo familiar, onde não te colocaram, onde te excluíram, de onde te excluíram, isso poderá determinar a percepção que tenhas da realidade. E isso pode ser matéria de tranquilidade ou de equívocos, brechas, sofrimentos. Pessoas que sempre estão de mal consigo, sempre têm algo a reclamar, sempre estão a... Ou pessoas que conseguem administrar, tirar elementos bons, empenham-se em saber o que fazer para a coisa venha a ser superada, e há outras até causam, tocam fogo e saem de perto, alimentam contendas, porque a forma como elas agem diz de o que elas trazem consigo. A proposta que te faço é que tu retomes elementos da tua história e te decidas de uma vez a trabalhar os conteúdos em aberto, aqueles conteúdos que em aberto tenham ficado. Para não acontecer que em situações sempre novas, tais conteúdos venham a ser atualizados. Uma pessoa que tenha sido maltratada, inicialmente dizia-se que ela era amada e depois de um tempo passaram a ser maltratadas. Passada esta fase, vindo ela a encontrar alguém que venha a dela gostar, a querer, ela vai ficar com o pé atrás, desconfiada, ou até repelindo, excluindo, porque em razão das marcas passadas. Isso estou te dando um exemplo para mostrar como as relações entre pessoas podem ser conflituosas, tensas, a depender de elementos que tenham feito parte da história dos sujeitos, partes envolvidas naquele momento. As coisas deixadas para se resolver voltarão sempre em forma de sintomas, como aqueles que te fazem sofrer ou te perder.
O que é recalcado gera neurose. O que é denegado gera perversão. O que é foracluído, não é incluído, disso não se tenha registro, não tenha feito registro do fato, isso gera psicose. Os ditos normais são neuróticos. Todas essas coisas assim conjugadas respondem pelas tensões das relações, deixando a alma desassossegada. A alma, ela quer dizer, a pessoa, a psique, a alma, o ser humano. Superações, pois, precisam ser enfrentadas. Por quê e para quê? Superações precisam ser enfrentadas, precisam ser faladas. O que gera sintoma, o sintoma precisa ser colocado na cadeia simbólica. Entrar no universo da fala. Uma fala que possa ser dirigida a quem tenha bom ouvido para escutar e pontuar. E levar o outro a pensar e dar-se conta de que da forma como esteja ou como está, não dá. Se não, melhor não será. É uma questão também de escolhas. Há quem descobre exatamente onde precisa haver o corte, a mudança e recuam. Não aceitam, sabe? Dão uma outra explicação e apresentam uma razão e, sabe, mas um dia a conta chega. Superação das coisas que foram deixadas, largadas, afastadas, alijadas, sobre as quais nem quiseste pensar, muito menos sobre elas trabalhar, e que precisa de novo posicionamento para que tu possas, enquanto é tempo, retomar o trajeto onde não se pode mais continuar da forma como está. Minha gente, alguém vai adoecer. Alguém vai ou angústia ou ansiedade generalizada, ou psoríase, ou queda de cabelo, ou úlcera, ou o que mais? Problema de pele, ou sempre conflito, sempre brigando, sempre descontando o que não se tenha contado. Leva o outro a querer descontar o que não se tenha contado. É isso. Dissemos exatamente por onde o sintoma poderia ser resolvido. Sintoma das relações a dois. Sintomas surgem quando não se está em paz consigo. Assim haver-se-á de retomarem-se os pontos para ti ainda não superados e mostrar-te o caminho por onde com segurança haverás de trilhar. O resultado disso é que as intenções de tua largada serão as mesmas que haverás de encontrar no teu ponto de chegada. Felizmente, minha gente, felizmente. Não tens que ficar pelo caminho. Não tens que mudar de curso, direção. Tu não tens que viver nessa sofrência. Sofrência é uma expressão que se usa por aqui. Nesse sofrimento,
nesse padecimento, nessa de permanente lúgubre, expressão clássica, lúgubre, ou macambúzio, também expressão clássica, de Machado de Assis. Macambúzio, assim, fechado, sabe? Arredio. No hebraico corresponde a mefurzam, 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 sabe? Estranho, afastado, assim, mefurzam. Não sofrerás em razão das concessões, por não se fazerem desvios de rumo e direção. Vamos dizer a parte final e tentar chegar a uma síntese. Assim como é preciso, por vezes, escutar para ter depois o que falar, assim como é preciso, por vezes, aguçar o olhar para ter condições também de enxergar, é preciso fazer silêncio para que os ouvidos possam escutar. Obrigado por tua escuta. Lembra-te que conflituosas são as relações a dois, até do sujeito em relação a si mesmo, quando algumas questões não estiverem sido resolvidas. Algumas delas constituíram-se matrizes ao longo de tua vida. E essas precisam ser encontradas, encaradas, faladas, por um ouvido capaz de ouvir-te, o ouvido que já tenha sido também escutado, de quem tenha sido escutado, longamente escutado. Do contrário, tu dirás e ouvirás opiniões conforme o ângulo de quem te tenha escutado. E não se trataria disso. Se trataria de pontuar os pontos de tua fala, os elementos da tua fala, que deixam-te ver as brechas por onde estás atuando e autuando, sem que, com isso, tenha suficientemente dado conta. E é preciso pensar. Estamos falando das questões éticas. Tudo isso por respeito ao ser humano que tem sua dignidade, assim como tu, por sermos imagem e semelhança do Eterno, daquele que te fez para que tenhas vida plena, finalmente um dia ao seu lado. Muito obrigado a vocês por nos terem escutado e até a próxima formação. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno, mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.